Escolhido. Existe algo intensamente reconfortante na presença de alguém que carrega um chamado divino. Essas pessoas têm uma energia que não se explica com palavras. É como se a alma delas dançasse em sintonia com o sagrado. O olhar transmite paz. O sorriso parece dissolver ansiedades. E o silêncio comunica mais do que 1000 discursos. Elas são naturalmente compassivas, intensamente amorosas e generosamente autênticas, sem precisar de permissão para existir com verdade. Quando cruzam seu caminho, é como uma brisa suave que traz calor ao coração e uma sensação quase esquecida de pertencimento. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Mesmo o lago mais calmo pode esconder uma força titânica. Quando um escolhido é provocado, traído ou espiritualmente ameaçado, algo ancestral desperta, uma força que não perdoa o erro. Eles não são apenas guiados espiritualmente, são equipados espiritualmente. Sua bondade não é falta de discernimento, é domínio próprio. Sua calma não é fraqueza, é poder disciplinado. Quando a linha é cruzada, um fogo antigo emerge. Uma fúria que não é humana, é divina. Hoje vamos explorar as 8 razões pelas quais os escolhidos, embora possam ser os mais amáveis, são também os mais perigosos quando provocados. Se essa mensagem chegou até você agora, saiba, não é acaso, é sincronicidade. Você foi guiado a ouvir isso neste exato momento porque sua alma precisa dessa revelação. Então, se algo ressoar profundamente em você, digite 777 nos comentários para selar essa conexão e abrir caminho para bênçãos espirituais em sua vida. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo guiado pela luz. Agora, vamos mergulhar nesse universo oculto dos escolhidos. A primeira razão é esta: eles não apenas emitem cura, eles são a cura. A energia que emana deles não é morna, é transformadora. Estar perto de um escolhido é como passar por um processo silencioso de limpeza emocional. Sua presença traz clareza, dissolve confusões e restaura o que estava adormecido na alma. Eles despertam o que estava sufocado: esperança, fé, amor próprio. Só que essa mesma luz que conforta também revela. Eles não apenas acolhem, eles iluminam. E quando a luz toca o que é falso, ela queima. A energia dos escolhidos não tolera disfarces. Máscaras caem, intenções ocultas se tornam evidentes. Muitos confundem isso com fraqueza e tentam manipulá-los. Mas esse é o maior erro, porque essa luz, quando se volta para dentro e começa a purificar o que não pertence mais, se torna incontrolável. Nenhuma mentira sobrevive a essa presença. A segunda razão é talvez a mais incompreendida. A paciência deles não é eterna, é estratégica. Um dos maiores equívocos é pensar que o silêncio de um escolhido é sinal de passividade. Mas, na verdade, é sabedoria. Eles observam, eles esperam. Eles oferecem espaço para que a verdade floresça, para que o outro desperte, se arrependa e mude. Mesmo quando sabem que foram feridos, continuam em silêncio. Não por fraqueza, mas por misericórdia. Eles sabem que o tempo divino revela o que precisa ser visto. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Quando a calma dá lugar ao movimento, quando o silêncio se transforma em decisão, é porque a medida se completou. E então, o que vem não é reação, é justiça espiritual. Os escolhidos não desperdiçam energia provando seu valor. Quando viram as costas, é porque o tempo de regeneração passou. A paciência deles é um presente sagrado, mas quando se esgota, revela que o fogo da verdade está prestes a consumir o que é falso. Portanto, não confunda a espera de um escolhido com inércia. É propósito. Eles não jogam com fogo,
mas não hesitam em deixar queimar aquilo que insiste em viver na mentira. Quer que eu continue com o próximo ponto? Existem pessoas que não carregam apenas emoções, elas canalizam a própria essência da justiça divina. Quando falamos de um escolhido, não estamos nos referindo a alguém impulsivo ou explosivo por natureza. Muito pelo contrário, eles são centrados emocionalmente maduros e espiritualmente em sintonia com algo muito mais elevado. Mas se você tenta manipular, zombar ou desonrar sua presença repetidamente, você não vai despertar uma fúria comum. Você libera uma força que não é humana, é um decreto do alto, uma resposta do invisível. Quando um escolhido finalmente se manifesta, ele não grita, ele sentencia. Suas palavras não são meras reações, são como setas de luz atravessando a escuridão. Elas vêm de um lugar além do ego, e quem escuta sente, sem entender por que está ouvindo a própria verdade. Quando eles falam, não estão apenas magoados, eles se tornam instrumentos de revelação, e o impacto de suas palavras, esse é eterno. Não porque são agressivos, mas porque sua voz ecoa como se o próprio tempo estivesse dizendo, basta. O escolhido não é apenas um defensor da justiça alheia, ele também é guardião do próprio templo interior. Muitos se encantam com a compaixão que carregam, com a paz que transmitem, com o jeito como protegem os fracos, acolhem os esquecidos e inspiram os desanimados a seguirem em frente. Mas poucos percebem que essa mesma força que se estende para fora também vigia seu mundo interior com pulso firme. O escolhido não negocia sua energia. Ele sabe que o que carrega é sagrado. E quem ultrapassa os limites desse espaço com desrespeito ou manipulação será cortado com a mesma espada que ele usa para salvar outros. E quando esse corte acontece, não há ressentimento, só clareza. Ele não se vinga, ele se limpa, não some por drama, desaparece por proteção espiritual. Ele entende que a verdadeira guerra não é com pessoas, mas com energias. E por isso, cortar laços não é sinal de ódio. É um ato de amor próprio, é higiene espiritual. Quando um escolhido se sente profundamente traído, ele não faz escândalo, não grita, não tenta provar seu valor. Ele simplesmente se retira, silenciosa e permanentemente. E é nesse silêncio que o verdadeiro terremoto acontece. Sua ausência se torna um reflexo nítido da bagunça que sua presença mantinha oculta. O vazio que ele deixa ecoa, não como abandono, mas como um alerta. Aqui havia paz e agora há o que você gerou. Ele não recua para punir, mas para permitir que a própria vida revele a consequência das ações alheias. E é nesse recuo que o karma age. A energia que o escolhido levava com ele não era apenas agradável, era transformadora. E quando ele sai, o caos que antes era abafado pela sua luz toma conta. O silêncio do escolhido grita. Sua ausência não é desprezo, é juízo. E quem o perdeu com o tempo entende que não lidava com alguém comum, mas com uma alma enviada com propósito divino. O dom espiritual do escolhido é afiado como lâmina. Sua intuição não é baseada em achismo, é alimentada por verdade pura. Ele enxerga além do que é dito, lê as entrelinhas da alma e percebe o que muitos tentam esconder. Máscaras não duram diante dele. Você pode fingir com o mundo inteiro, mas diante do escolhido você se sente nu. Eles não precisam de provas, eles apenas sabem. E quando você tenta manipulá-los, algo dentro deles se ativa, uma visão sobrenatural, que detecta motivações ocultas, traumas disfarçados de orgulho e inseguranças travestidas de arrogância. E mesmo sem confrontar diretamente, suas palavras, ditas com calma, cortam como lâmina afiada, expondo verdades que nem você sabia que estavam ali. É por isso que os falsos os evitam.
porque a presença deles não tolera máscaras. Sua arma é a verdade, e eles a empunham com precisão celestial, fazendo até o mais seguro tremer por dentro. A misericórdia do escolhido é profunda, mas não infinita. Eles acreditam na transformação, na cura, no recomeço. Estendem a mão a quem caiu, oram por quem os machucou e esperam com paciência que a luz chegue até os corações mais sombrios. Mas há um ponto, e quando ele é ultrapassado, algo muda. A cobertura espiritual que ofereciam, o campo de proteção invisível que carregavam, é recolhido. Não por rancor, mas porque o alinhamento foi perdido. E quem continua a abusar dessa graça, ignorando repetidamente os sinais, colhe o peso da própria escolha. O escolhido recua e deixa que a vida mostre o que ele tentou evitar. Sua misericórdia vira uma linha que, uma vez cruzada, não tem volta. E aí, a justiça divina assume o controle. Não há mais intercessão, não há mais cobertura. E quem desprezou sua presença só então entende. Aquele que você pensava ser apenas um ser bom, era na verdade a resposta de Deus para a sua vida. A energia do escolhido é uma força que transforma qualquer ambiente, para melhor ou para pior. Sua presença tem o poder de purificar, acalmar, restaurar. Mas também pode desestabilizar, confrontar e revelar o que precisa ser curado. Quando entra em um lugar, não precisa falar para que algo mude. As pessoas sentem, as intenções escondidas se agitam, as sombras se incomodam, as almas cansadas encontram alívio. Eles são faróis vivos de luz, e sua vibração modifica o ambiente porque carrega propósito, verdade e missão. Mas se o ambiente está em desarmonia com o que carregam, a energia também se altera. E o que antes era paz se torna um confronto silencioso. Não por escolha, mas por natureza. O escolhido é como sal. Se encontra ferida, arde. Se encontra alimento puro, conserva. Eles são instrumentos vivos do céu, e sua simples presença já diz tudo. Ou cura, ou revela o que precisa ser curado. Há algo de inexplicável, quase sobrenatural, na presença de alguém que carrega uma missão espiritual. Não é sempre sobre o que dizem ou como se movem. É o que emana deles, uma vibração sutil que toca tudo ao redor. Quando um escolhido entra em um ambiente, o ar parece mudar de densidade. O caos se organiza, os pensamentos se acalmam e corações atribulados encontram uma paz que não sabiam que precisavam. Não é mágica, é frequência. A energia deles opera em um padrão mais elevado, quase como se cada passo fosse uma oração silenciosa, cada olhar uma bênção disfarçada. É por isso que, mesmo sem entender o motivo, as pessoas se sentem mais leves, mais compreendidas, mais vivas. Não é a pessoa em si, é a missão impressa na alma que se manifesta em cada presença, como se o céu tivesse deixado uma assinatura vibrando no invisível. Mas essa mesma energia que cura também pode cortar. Quando um escolhido é provocado, ofendido ou traído, a atmosfera responde de forma visceral. Não é drama, é dissonância. O ambiente, antes harmonioso, torna-se carregado. Conversas se interrompem, risos se calam e até a luz parece perder brilho. Essa mudança não é coincidência. É como se o espírito do escolhido, ao ser ferido, ativasse uma reação espiritual que ecoa em ondas silenciosas, porém poderosas. Pessoas ao redor sentem isso mesmo sem entender. A verdade é que a alma do escolhido é tão sintonizada com o sagrado que qualquer desvio da harmonia ressoa como um alarme cósmico. Sua simples perturbação altera o ritmo das coisas. E aí está o mistério. Até no silêncio, eles gritam. O espírito fala, mesmo quando a boca se cala, e fala alto, cortando véus, revelando o que estava oculto no ar. Por isso, quem convive com um escolhido deve entender.
Você não está apenas diante de um ser humano comum. Está na presença de um propósito, e esse propósito exige respeito. Trate-os com reverência, não como idolatria, mas como quem reconhece a presença de algo maior por trás da pele e dos ossos. Não se engane com a suavidade da voz, com a paciência nos olhos ou com o silêncio aparentemente passivo. Há fogo guardado em seus ossos, um fogo que não consome, mas purifica. Não teste os limites de quem pode dobrar o invisível com uma simples prece. Não brinque com a calma de alguém que já guerreou no espírito e voltou com cicatrizes sagradas. O silêncio deles é discernimento, não fraqueza. A gentileza que oferecem é fruto de domínio, não de ingenuidade. Eles não ignoram, eles observam, absorvem e quando agem é definitivo. E agora, uma palavra direta para você, escolhido. Essa mensagem é seu espelho, um lembrete de quem você realmente é. Sua bondade não é um erro, é sua assinatura espiritual. Sua graça não é tolice, é a prova de que você carrega uma força que o mundo ainda não aprendeu a nomear. Você é mais forte do que imagina, mais sábio do que pensa e mais perigoso do que aqueles que tentam te subestimar conseguem perceber. Sua contenção é um dom raro, a habilidade de segurar uma tempestade dentro do peito e ainda oferecer abrigo a quem te fere. Isso não é fraqueza, isso é realeza espiritual, é liderança divina, é o dom que separa guerreiros espirituais dos que apenas falam sobre fé. E se esta mensagem chegou até você agora, no exato momento em que você precisava, digite 1111 nos comentários, não por superstição, mas como um selo espiritual, um lembrete de que você está, sim, no tempo certo, no lugar certo, sendo moldado para algo maior. Até a próxima, continue andando na luz, mas nunca se esqueça do fogo que você carrega por dentro.